Thales e Pedro vigiavam a casa e arredores. A noite estava quieta e calma, e uma imensa lua cheia brilhava no céu, o que para Pedro era estranho. Ele olhou o lado de fora pela janela e disse para Thales: "Se prepare, Walter. A noite vai ser agitada." "Por que está dizendo isso? Tudo me parece bem calmo." Lecin diz que noites assim sempre trazem agitações, e a vovó dizia que a lua cheia mexe com o sobrenatural. Mal ele terminou de falar, ouviram um som que foi aumentando e estourou em uma revoada de pássaros negros que invadiram o bairro. Eram tantos que cobriu a lua. Pedro e Thales engatilharam as armas e os pássaros se concentraram na casa deles. E tinham um objetivo: desfazer as proteções. Eles começaram a rodear a casa, se batendo pelas janelas, quebrando-as e invadindo a casa. Pedro e Thales usaram os móveis como barricadas. Os pássaros que entraram atacavam eles e Thales começou a atirar. Pedro o conteve e disse: "Não gaste as balas, Walter. É isso que ela quer." Alessandro e Lisa reviraram o quarto tentando achar onde estavam as pernas da Mananagal. Ele estava nervoso e irritado. Lisa então o parou e disse: "Calma, delegado. Já vimos que não está aqui. Ela deve ter sentido nosso cheiro e escondido em outro lugar. Precisamos ficar calmos para pensar com clareza. Onde essa vadia podia ter escondido as pernas nesse apartamento? Vamos procurar nos cômodos. Vamos nos separar. Este apartamento aqui na cobertura é bem grande. Assim, quem achar primeiro avisa o outro." Alessandro concordou e cada um foi para um lado. Alessandro ficou com os outros quartos, a sala, banheiro social, escritório e a biblioteca. Lisa ficou com a sala de jantar, cozinha, área de serviço, banheiro de empregados e a área da piscina e dormitório de empregados. Lisa conhecia os apartamentos, inclusive da detetive Magal. Já havia feito alguns trabalhos para ela. Foi assim que descobriu que ela era uma detetive e pensou em pedir ajuda, mas ela ignorou. Por isso ela foi rápida em sua busca e logo estava na área da piscina. Só faltava o quarto de empregados. Ela se aproximou e tentou abrir a porta. E quando esta abriu, lá no meio do quarto, presa ao chão por raízes, estavam as pernas. Ela se virou para chamar Alessandro, quando foi atacada pelas raízes repletas por espinhos, que machucavam seu corpo, quando se enrolaram nela e a arrastaram para dentro do quarto. Lisa tentou se soltar sem sucesso. As raízes apertavam e machucando-a, manchando sua roupa e o chão de sangue. Ela já estava quase toda enrolada e não conseguia gritar, porque as raízes a sufocavam. Quando foi puxada para dentro do quarto, a porta se fechou, e a vasilha com sal ficou do lado de fora, junto com as manchas de sangue. Thales e Pedro usaram as espingardas para acertar os pássaros que estavam dentro da casa, mas podiam ouvir-os de fora destruindo tudo ao redor da casa. Thales então disse: "As armadilhas já eram. O que vamos fazer? Não vamos sair da casa. Vamos pôr armadilhas aqui dentro. Se essa vadia tentar entrar, vai se dar de mal." Os dois começaram a espalhar a mistura de Lisa por todas as entradas da casa. Mas antes que chegassem ao corredor que levava aos quartos, a Mananagal começou a arrancar os telhados da casa, destruindo tudo. A bruxa vampira olhou para os dois e sorriu diabolicamente. Então fez seu som peculiar, e os pássaros invadiram a casa indo na direção de Thales e Pedro. Alessandro havia saído dos quartos, que eram 4, com a da detetive Magal. Ele seguiu para a sala de estar e foi até a varanda, que era ampla, iluminou tudo com a lanterna e só havia os móveis ali.
Ele suspirou, fechou as portas da varanda e começou a iluminar a sala, olhando atrás ou ao lado dos móveis mais altos. Seguiu para o escritório e começou a procurar, iluminando o cômodo com a lanterna, mas não via onde ali naquele cômodo pudesse estar as malditas pernas. Já ia saindo quando o envelope sobre a mesa da detetive chamou sua atenção. Ele foi até lá e observou o envelope, e soube do que se tratava. Era o testamento. Então realmente havia um, ele pensou e pegou, retirando os papéis de dentro, e ao examinar, soube que suas suspeitas estavam certas. Havia uma cláusula deixando claro a existência dos 3 filhos homens e que ele, o Dr. Gomes, reconheceu os 3 como filhos dele. Havia os exames de DNA e onde cada um morava com suas idades e empregos. No testamento, ele deixava claro que sua fortuna acumulada em 80 milhões de dólares seria dividida de acordo com a idade dos filhos, onde o mais velho receberia de acordo com a sua idade. Os valores com as idades respectivas já constavam no testamento. Então, tudo é por causa disso? Você não quer dividir a herança? Ele exclamou horrorizado, com até onde chegou a ganância da irmã deles. Ele retirou o celular do bolso e digitalizou o documento. Digitalizou o documento todo e todos os outros que o acompanhavam, e o nome do advogado responsável pela leitura do testamento. Investigaria tudo aquilo depois. Guardou tudo e voltou para a sala, indo em direção à biblioteca. Mas o que ele encontrou ali não foram livros. Era uma sala de bruxaria. Tinha uma cama, um altar, várias velas e um cheiro terrível que ele não soube identificar o que era. A cama devia ser o local onde ela se transformava, pois havia bastante daquela gosma que ele encontrava nos corpos das vítimas. Mesmo assim, ele iluminou tudo e não encontrou as pernas. E saiu. Ele iluminou a sala de jantar. Vendo tudo em silêncio, chamou por Lisa. Como não teve respostas, se preocupou. Já ia chamá-la outra vez quando sentiu toda a sala esfriar. Do nada, um medo tomou conta dele e sentiu seu coração acelerar. Ele podia ver sua respiração em forma de fumaça através da luz da lanterna. Estava frio, então ouviu às suas costas um sussurro chamando seu nome. Lessan? Lessan? Quando se virou, sentiu seu corpo inteiro estremecer. Pedro e Tales lutavam contra os pássaros enfurecidos, usando as espingardas para acertar os pássaros, mas já estavam bem machucados. A Mananagal caminhou pela estrutura da casa onde ficava o telhado. Não podia descer por causa do sal com cinzas que foi espalhado pela casa, mas aproveitou a confusão que os pássaros faziam. E quando estava na direção de Pedro, ela abriu a boca, lançando sua língua na direção dele. De soslaio, Pedro viu o ataque, mas não se desviou a tempo, e a língua acertou o olho esquerdo, arrancando no recuo. Pedro gritou de dor, levando a mão no local que agora era só uma cavidade vazia. Tales, vendo aquela situação, se colocou na frente dele, tentando proteger o irmão. E dali podia ver a Mananagal mastigando o olho de Pedro e sorrindo enquanto o fazia. Por trás de Tales, Pedro, que estava abaixado, viu a criatura se preparar para atacar Tales. Pegou sua espingarda e mirou nela, posicionando o cano da arma entre o braço e o corpo de Tales, e quando a Mananagal lançou seu ataque em Tales, ele atirou. A criatura se esquivou, mas o tiro acertou sua língua, deixando ela parcialmente destruída. A Mananagal gritou terrivelmente com a dor, perdendo o controle que tinha sobre os pássaros. E em meio ao caos, Tales viu Dona Melinda, e seu coração quase parou de susto. Ela apontou para a cozinha. Ele não questionou. Ajudou Pedro a se levantar e o arrastou até a cozinha. Foi quando entendeu
A cozinha era uma construção recente e não tinha telhados. Era uma laje. Na frente de Alessandro estava Dona Melinda. Ela sorriu para ele e apontou para detrás dele. Alessandro, mesmo em pânico, se virou e percebeu que de onde estava tinha uma visão da área da piscina. Então ouviu sua avó sussurrar: "Ela está morrendo, Lessan." Alessandro entendeu e correu até lá gritando por Lisa. Ela o escutava, mas não conseguia responder. Seus gritos eram sufocados pelas raízes que a apertavam, machucando terrivelmente seu corpo com os espinhos. Ela podia sentir eles perfurarem seu pescoço. Ela ainda tentou gritar, mas só ruídos abafados era o que conseguia fazer. Foi quando Alessandro arrombou a porta e a viu toda enrolada por raízes espinhosas. "Tenha calma, Lisa. Vou tirá-la daí." Ele tentou de todo jeito livrá-la das raízes, mas quanto mais ele puxava, mais elas se apertavam ao corpo de Lisa, que já estava perdendo os sentidos. Ele olhou para ela, que virou os olhos em direção das pernas. Ele seguiu o olhar dela e entendeu. Thales usou a mesa da cozinha como porta, e ele e Pedro sentaram atrás dela, mantendo ela firme. Novamente, eles ouviram o som peculiar da criatura. Tic-tic, tic-tic, e novamente ouviram os pássaros que se atiravam contra a mesa com uma violência tão grande que afastava ela da parede, fazendo os dois a reforçar com o próprio corpo. Eles estavam tão concentrados em manter a mesa firme na porta da cozinha que esqueceram da porta que dava para os fundos da casa, até que a porta caiu e a criatura entrou, para o horror dos dois. Pedro engatilhou a espingarda e atirou, mas ela era mais rápida e caminhou subindo pelas paredes e teto. Thales também atira, acertando uma das asas. A dor fez ela recuar e rosnar para eles. Os dois se encaravam e podiam ver o puro ódio no olhar da criatura, que mesmo ferida partiu na direção deles. Alessandro pegou a vasilha com sal e, enquanto ia na direção das pernas, abriu a vasilha e, chegando perto, despejou o sal nas entranhas da parte inferior da Manananggal e o restante em volta das pernas. Os espinhos que saíam das pernas recuaram, soltando Lisa, que estava sem sentidos e tinha profundos arranhões e furos pelo corpo. No momento em que partiu na direção de Pedro e Thales, a Manananggal parou a centímetros deles. Sentiu suas entranhas queimarem, sentindo uma dor terrível tomar conta do seu corpo. Ela gritou furiosa na direção dos dois e saiu caminhando pelas paredes, saindo da cozinha, e alçou o voo, deixando a casa em completa destruição, com milhares de pássaros mortos. Thales e Pedro relaxaram, e Pedro disse: "Lessan e Lisa conseguiram. A vadia vai ter o que merece, porque logo vai amanhecer, e ela não tem para onde voltar." Alessandro carregou Lisa enquanto se dirigia para o elevador, chamava por ela, tentando acordá-la, mas era em vão. Quando desceu, pegou a chave e abriu a porta dos fundos do condomínio. O percurso até o carro era mais rápido por ali. Precisava levar Lisa para a emergência. Ele colocou ela no banco de trás e deu a volta, indo até o banco do motorista, dando partida. Quando ele saiu das sombras, a Manananggal que voltava reconheceu seu carro, e o ódio tomou conta dela, que seguiu o carro atacando pela estrada. Ela queria fazer o carro perder o controle e capotar. Alessandro tentava manter o controle em meio à dor lancinante que sentia em sua cabeça. Por instinto, ele entrou nas ruas estreitas, dificultando para a criatura. Mas quando o carro saía em uma rodovia, ela dava voos rasantes, se chocando com a lateral do carro, até que o fez capotar. Alessandro tentava proteger Lisa enquanto o carro se arrastava pela pista. Quando o carro parou, ele tentou sair, mas a Manananggal pousou na lateral do carro e tentava apanhar ele, arranhando suas costas. Em meio ao ataque, Lisa acordou e viu o que acontecia.
Mesmo sentindo muita dor, ela alcançou sua bolsa e disse a Alessandro: "Use o spray de pimenta." Alessandro nem quis saber se daria certo. Pegou o spray e apertou na cara da criatura, que rosnou de agonia e saiu do carro, se debatendo. Seus olhos ardiam como se pegassem fogo. Ela não conseguiu mantê-los abertos e assim se arrastava pela pista sem direção. Alessandro saiu do carro e ajudou Lisa a sair, a tempo de verem os primeiros raios de sol surgirem. Quando a criatura percebeu, já era tarde. O sol já começava a tocar sua pele a queimando, arrancando gritos aterrorizantes dela. Thales, que tinha saído de casa para dar socorro a Pedro, freou o carro quando viu Alessandro e Lisa, que mal se aguentavam em pé. Ele ajudou os dois a entrarem no carro e os 4 assistiram a Mananagal queimar até as cinzas. 3 meses se passaram. Pedro, depois que se recuperou, colocou um olho de vidro bem realista. Thales resolveu se mudar para Pava e morar com os irmãos. Lisa ficou aos cuidados de uma senhora que morava na mesma rua que eles e era curandeira. Ela tinha sido envenenada pelos espinhos e precisava de cuidados, não dos médicos. Alessandro estava preocupado e com medo de perdê-la. Não sabia bem o que sentia, mas não queria perdê-la. O advogado entrou em contato com os 3 e leu o testamento, e como o pai deles desejava, repartindo a herança entre os 3, deixando a parte de Marina no banco até que ela aparecesse e reclamasse a mesma. O caso do psicopata foi encerrado e arquivado, pois o psicopata não foi preso e nem encontrado. Alessandro deixou a polícia e resolveu que iria ser investigador de casos estranhos, sem explicação, o que agradou seus irmãos, que depois de vencerem a Mananagal, sentiram que nasceram para aquilo. 5 meses já havia se passado e Lisa estava recuperada, porém tinha cicatrizes por todo o corpo. Quando foi buscá-la, Alessandro lhe disse: "Podemos dar um jeito nessas cicatrizes. Eu posso pagar um bom cirurgião plástico e você fica novinha em folha." Ela sorriu e puxou o prendedor dos cabelos dele, soltando seus cabelos, e respondeu: "Não quero. Afinal, são cicatrizes de guerra como a sua. Eu gosto que seja assim. Gosto que combine com a sua." Ele sorriu e deu o braço a ela enquanto caminhava de volta para casa. E então perguntou: "Isso quer dizer que ainda quer casar comigo? Tem dúvidas disso? Agora que achei um marido bonitão e rico, acha mesmo que vai se livrar de mim assim?" "E quem disse que quero me livrar de você?" Ela recostou a cabeça no braço dele e seguiram de volta para casa, que já estava toda reformada e pronta para a próxima aventura. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pelas curtidas, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Obrigado por terem convidado seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E se ainda não convidaram, convide seus amigos. Você que vem até aqui e gosta do conteúdo, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. Gosta do nosso conteúdo, das nossas histórias, dos nossos contos e deseja ajudar o canal? Seja membro. E até a próxima.